Como em todas as quintas-feiras, você já sabe, a gente reserva um horário especial aqui no nosso jornal para conversar de empreendedorismo. A gente está recebendo a Caroline Borges, que é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e traz mais um tema interessantíssimo para a gente. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. Seja bem-vinda, Carol. Porque a gente vai falar hoje sobre os primeiros 90 dias. Por que 90 dias em um desafio profissional novo? Primeiro porque é o prazo máximo, né, Ariane? Que a gente chama de período de experiência ali pela CLT. Após esse período, o colaborador, o funcionário, ele pode começar a fazer parte integral do quadro da empresa ou não. A empresa optar por realmente dispensar. É um período de teste. Então, o empregador ele tem menos encargos nesse desligamento, né, quando ele resolve fazer isso durante esse período. E para cargos de liderança, a gente considera um prazo crítico para demonstrar um alinhamento com o desafio do negócio, os desafios da área. As transições são sempre períodos críticos, né? A gente não está falando aqui apenas de evitar o fracasso, de não continuar na empresa, mas também de potencializar todas as possibilidades de carreira e de possibilidades tanto dentro do negócio, daquele cargo que você assumiu, caso seja uma promoção, e também fora do negócio. Destaques e boas notícias que possam sair para o mercado a respeito da sua atuação como profissional. Então, por isso que a gente fala de 90 dias, tá? Tem um livro muito interessante sobre esse período, do Michael Watkins, que é um livro que fala, o nome do livro é Os Primeiros 90 Dias. Então, recomendo muito para quem está assumindo um novo desafio dentro da mesma empresa ou para quem está assumindo uma vaga nova dentro de uma outra organização. Isso me faz lembrar os 100 dias de governo, né? Geralmente na política é assim, né, Carol? A gente faz uma avaliação dos primeiros 100 dias de um governo, a gente acabou de completar 100 dias desse novo governo Lula. Então aqui para você que é empregado, trabalhador, líder, funcionário, colaborador de uma empresa, os 90 dias são fundamentais. E por onde que um profissional deve começar a pensar? Qual é o início de tudo aí quando ele assume para ele ter sucesso ao longo desses 90 dias, Carol? A primeira dica é sempre planejamento, Diego. E esse planejamento ele começa no processo seletivo, que seja interno, se você está indo para uma nova vaga, uma nova posição dentro da mesma empresa, ou realmente um planejamento, um estudo da organização, quando você está participando do processo seletivo. Então, são 3 regrinhas básicas nesse início. Primeiro, observar bastante. Se você já chegou à empresa, observe muito o ambiente, observe muito as práticas, quais são os pontos valorizados pela organização, como é que é a cultura, quais são os pontos principais e que rege essa cultura da empresa. Segundo ponto, troque ideias. Troque ideias durante o processo seletivo, aquelas perguntas finais durante a entrevista, aquelas conversas com pessoas que passaram pela empresa ou pela posição, se isso for possível, com a liderança, com a equipe, né, da qual você está fazendo parte, pares, que, né, são do mesmo nível hierárquico que você e conseguem dar muitas dicas. E pesquise. Pesquise o que já foi implementado, o que já foi testado dentro da área. Pesquise sobre a concorrência, sobre as melhores práticas dentro daquela área e também dentro do segmento. Então, ter um bom planejamento para esses primeiros 90 dias é bastante importante, como para tudo na vida, né? Planejamento ajuda demais. Carol, eu imagino que existam algumas armadilhas que a gente possa trazer para que o ouvinte não caia nesse período. Eu acho que, enquanto leiga, eu consigo pensar, de repente, em alguém que tenta encarnar um personagem ou talvez cair na tentação de fingir ser algo que não é ou mostrar um serviço que você não gosta ou não é capaz de fazer para tentar, de alguma forma... Impressionar, né? Exato, causar uma boa impressão. Isso não deve ser das melhores alternativas. Com certeza não. Eu falo, se algo passou pela seleção durante esses 90 primeiros dias, isso passa a ser perceptível. Então, isso é realmente uma das armadilhas. Seja autêntico, não tente ser quem você não é. É claro que a gente sempre fala isso para os profissionais que às vezes estão num momento de recolocação, uma movimentação lá na Rev, é comum a gente conversar com profissionais que estão nesse momento. Seja autêntico, mas às vezes a gente assume sim cadeiras e a gente não está 100% pronto para elas. E isso não é problema. Mas qual é o tamanho desse desafio? Então, isso é importante que esteja claro para o profissional e para a empresa, essa transparência desde o início. E o que acontece muito também, Ariane, é essa falta de identificação com a cultura da empresa. Tem gente que entra e nos primeiros 90 dias fala, eu não sabia que era assim.
Eu não sabia que eles eram tão rígidos com o horário. Eu não sabia que existia uma cobrança tão grande em relação ao resultado. A empresa era tão focada em resultado. E isso você consegue saber antes de se movimentar para aquele cargo ou antes de se candidatar para aquele processo seletivo, né? Quando você é um colaborador externo e não conhece a cultura principalmente. Então, essa falta de identificação com cultura é um dos principais pontos ou da desistência do profissional ou da empresa realmente optar por não seguir com aquele profissional, independentemente de ser cargo de liderança, um especialista ou cargo operacional. Tá? Não entender o que se espera de você é uma outra armadilha. Tem que ficar claro na seleção e tem que ficar claro nesses primeiros momentos por parte da liderança. Não está claro? Procure a liderança e peça um direcionamento, né? A gente pode entrar um pouquinho sobre esse assunto também. Um outro ponto para cargos de liderança, achar que a autoridade basta. Eu assumi um cargo de liderança ou sentei nessa cadeira de chefe, digamos, e achar que o fato de você ter esse cargo, esse nome, basta para que as pessoas te reconheçam, te respeitem. Não basta. Você precisa de uma articulação e você precisa ganhar, sim, o time, os pares, nos primeiros 90 dias. E não estabelecer rede. Chegar e achar que é autossuficiente, que toda a sua carga, às vezes profissionais muito experientes, dão uma pisada na jaca nesse momento, porque acham que toda essa carga que ele já conseguiu, que conquistou durante a trajetória profissional, vai ser suficiente para ser respeitado internamente. É um trabalho de estabelecimento de conexões para aquela máxima de vamos juntos. Às vezes a empresa está lá rodando direitinho, né, Carol? Chega alguém de fora e às vezes esse alguém de fora é alguém que de fato tem experiência, que é até conhecido no mercado, mas gera aquilo. Tá chegando aqui agora, como é que vai ser? Vai tomar nosso lugar? Não vai? Vai ser amigo? Vai ser parceiro? Né? Gera um desconforto no restante da equipe também. Em algumas organizações é comum existir esse teste, né? É a fase que você está sendo testado. Se você está assumindo um cargo de liderança, aqueles limites. Até onde eu posso ir com essa nova liderança? E dependendo da cultura da empresa, tem até boicote. Existem boicotes aos resultados. Então, precisa existir uma leitura exatamente do que está acontecendo, como eu me encaixo e como eu trago o time para perto. Carol, como também lidar com a frustração, né? A gente está vivendo um momento de saúde mental, de tudo, em que lidar com a frustração é algo cada vez mais necessário. A pessoa passa num processo seletivo, começa a trabalhar e ali logo nas primeiras semanas se sente incapaz, acha que não vai dar conta, é pesado demais, não leva em conta que é um processo novo, então tem vontade de jogar tudo pro alto, entrar na sala do chefe, chorando ou não chorando e pedir para as contas ir embora, né? Esse cuidado tem que ser muito grande, porque como a gente começou falando, Diego, e você tá trazendo um tema importantíssimo, é um período sensível. Transição é sensível, sempre. Sempre, mesmo que seja dentro da mesma organização. É muito comum a gente ver pessoas que estão muito tempo na empresa, mas assumem um cargo de liderança. Nunca assumi um cargo de liderança, ou nunca assumi um cargo de liderança nesta área da empresa. Estou me movimentando entre áreas. E as pessoas podem se frustrar, né? Achar que é uma coisa e era outra. Então, esse momento inicial de planejamento é imprescindível. E é imprescindível que a pessoa se prepare emocionalmente para esse período de transição. Saber que vai ser difícil, saber que são 90 dias, especialmente, às vezes mais, mas que demandarão muita energia, demandarão muito esforço. Vai ser corrigida, certamente, nesse início, várias vezes. Deve pedir feedback. Tá, tô indo bem, não tô indo? O que a gente pode melhorar? Essa conversa com a liderança, né, imediata é assim, crucial. A gente fala muito do profissional fazer a própria promoção, né? O que é ele fazer a própria promoção? Primeiro, às vezes comparar o antigo desafio com o desafio novo. Mas no meu desafio anterior, nas minhas experiências anteriores em outras empresas, é um outro momento, é um outro desafio, você já é um outro profissional. Então, isso tem que estar muito claro para que se evite essa frustração, achar que carreira é uma linha contínua e que vai ser super tranquilo. Não funciona assim. Ela é cheia de altos e baixos, às vezes eu tô lá embaixo, às vezes eu vou dar uma subidinha, às vezes vai ser mais linear, mas o caminho, ele não é tranquilo, ele tem muitos momentos ali de desnivelamento, né? E para isso, eu preciso me preparar muito. Preciso fazer cursos, eu preciso ler, preciso entender que ferramenta aqui desse novo momento eu preciso aprender. É um aprendizado contínuo e avaliar quais são as minhas vulnerabilidades. Como é que eu vou acelerar o desenvolvimento delas para esse momento.
Agora são 8h21. A gente está no Empreende Brasília com a Caroline Borges, que é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, a gente fala sobre a importância dessa troca constante com o líder, você se dispor a receber feedbacks e tentar, especialmente nesses 90 dias, se adequar, melhorar, dar o seu melhor. Agora, como que o líder também, o chefe, em contrapartida, pode ajudar e entender, talvez até num momento ali de encerramento desses dias, se a pessoa talvez não entregou tudo que ele esperava porque ela precisa de mais tempo, ou se não se adequa mesmo, ou se faltou um apoio dos pares, ou mesmo da própria chefia. Como que o líder pode tanto ajudar quanto entender qual que é o saldo depois desse período? Ariane, pergunta crucial, porque eu falo que antes até do líder, a gente precisa de um passo da organização, da instituição. Então, a organização tem um processo que a gente chama de onboarding, bem estruturado. Muitas empresas acabam nos procurando também, pedindo para a estruturação desse processo de onboarding. Quando um profissional chega, ele tem acesso a um treinamento, a uma imersão inicial em o que é a empresa, qual a história, quais os valores, quais as políticas internas, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que é esperado de você. E aí a gente entra na questão da liderança, desse acompanhamento próximo para a aceleração desses resultados dos profissionais que estão chegando nesses primeiros 90 dias. O primeiro é deixar muito claro o que eu espero, quais são as entregas inegociáveis, quais são os desafios que a gente tem nessa cadeira. Então, a liderança tem que deixar claramente expresso o que se espera e ter esses pontos de controle. Vai ser semanal, em formato de tópico? Meu líder é muito ocupado, ele não tem tempo de conversar comigo. Líder, separe aí 20 minutinhos na semana para você sentar ali com quem está chegando e pontuar como as coisas estão indo, se está indo bem, se está indo mal. Chegar depois dos 90 dias e falar, olha, não deu certo, é uma frustração muito grande para o negócio, é uma perda de energia para o profissional. Então, é desgastante. A proposta não é essa. A proposta é que sejam 90 dias de uma imersão mais intensa e que, inclusive, o profissional consiga apresentar um diagnóstico inicial, a visão que ele tem. Se ele foi contratado para aquela posição, se espera que ele tenha essa visão, chegue às vezes, inclusive, sem vieses, vem de mercado sem vieses, às vezes que a cultura imprime ao negócio, e traga um plano de ação inicial. Esse plano seja aprovado pela liderança, seja ajustado pela liderança, está aberta ao feedback, a gestão estar aberta a dar esse feedback. E principalmente, eu falo que a negociação dos recursos é um tópico que aparece muito nesses 90 dias. Eu posso fazer o trabalho, mas eu preciso de alguns recursos. Quem? É gente? É plataforma, é algum tipo de aplicativo, de estrutura. E isso tem que entrar na mesa nos primeiros 90 dias em algum momento. Pode ser que não seja nos primeiros 30, nos primeiros 60, mas ali no terceiro mês é importante que esse tipo de negociação também entre na mesa. 8h24, esse é o Empreende Brasília. Eu tenho uma última questão aqui, Carol, que é a seguinte. A gente falou da transparência e da autenticidade do colaborador que chega nesses 90 dias. Quero te perguntar sobre o final desse prazo. Venceu-se ali o prazo de 90 dias e às vezes a pessoa, o colaborador, sentiu que não é a praia dela, não é a empresa que ela gostaria, ou o líder também não gostou desses 3 meses, mas talvez por uma preguiça de começar de novo um novo processo seletivo, ele deixa, não, então vamos continuar, vamos ver mais 3 meses aqui, mais 1 ano para ver se essa coisa vai andar, e não ser sincero também com essa percepção que ele já teve ao longo desses 3 meses. Imagino que isso também vire uma bola de neve, né? Com certeza. E mais uma vez, a ideia não é que isso venha à mesa, venha à tona depois dos 90 dias. Okay. Eu já tive situações em que em 60 dias você percebia que a pessoa não estava feliz, não ia rodar, não ia para frente, e as conversas sinceras, vamos conversar? Olha para mim, o que você está achando? O que está indo bem? O que não está indo bem? Você acha que em mais 30 dias a gente consegue chegar nesses resultados ou nessas entregas? A gente está tendo dificuldade de inserção com o time, líderes que chegam dentro da empresa e que não conversaram nem com as pessoas que vão responder a ele. Não, eu estou aqui há 60 dias, mas eu não tive tempo ainda de conversar com o time. Como não? Então, trazer esses pontos para a mesa antes, esse acompanhamento da liderança inicial é importante, exatamente também, Diego, para não haver surpresa após os 90 dias. Mas a gente realmente recomenda que isso vá sendo conversado de forma autêntica, transparente, para que as duas partes estejam preparadas. Tanto para que isso seja acelerado, e eu já vi pessoas entrando nos primeiros 90 dias para um determinado desafio, e foi tão bem, que realmente recebeu uma proposta de algo muito melhor. E como já vi também pessoas que
depois dos 90 dias, falaram, eu jamais esperaria que eu não seria absorvido para o quadro. Eu jamais esperaria um desligamento com 90 dias. O que faltou? Faltou uma leitura do que está acontecendo. Você está realmente aberto e observando os detalhes. Faltou objetividade, clareza da liderança? Ou faltou da sua parte uma leitura e um entendimento claro do que estava sendo dito, talvez pelas entrelinhas também? Então, essas duas pontas são importantíssimas. Empresa e novo colaborador, ou colaborador antigo em novas posições, né, em novos desafios. Tá aí. Agora são 8h27. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada por hoje. Bom final de semana. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Ótimo dia a todos. Quero lembrar você que se você quiser acompanhar alguns trechos dessa nossa conversa, outras conversas que a gente teve com a Carol ao longo das últimas semanas, você consegue o trecho recortadinho lá no YouTube da Nova Brasil Brasília, youtube.com/@Nova Brasil Brasília. Esse foi o Empreende Brasília de hoje. Você ouviu Empreende Brasília, com oferecimento de Rev Gestão de Pessoas. Instagram, @Rev Gestão de Pessoas.